Boa tarde, queridos alunos, professores, familiares, todos os profissionais da rede de educação ou não que acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Meu nome é Marconi, sou um dos professores e moderadores e hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre alteridade e cidadania. E para moderar e abrilhantar nossa aula, eu estou aqui com a Maria Fernanda Degan. Tudo bem, Marconi? Melhor agora. Oi, pessoal, é um prazer poder estar com vocês, primeiro ano do ensino médio. Hoje a gente vai, como o Marconi já cantou a bola, a gente vai conversar um pouquinho sobre alteridade e cidadania na nossa aula de filosofia e já começa então contando para vocês que o conteúdo que vai ser trabalhado então no decorrer desse encontro é filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. Em seguida, então, para os professores ficarem cientes das duas habilidades, né, que serão trabalhadas, a primeira é refletir sobre a importância do conceito de alteridade para a análise de diferentes culturas e a segunda, relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças. O professor Marconi sempre deixa uma sugestão de atividade para os estudantes, já logo no começo do encontro. Então, ele diz o seguinte: após escolher uma cultura distinta, pesquise como é sua visão de mundo em aspectos da vida cotidiana, como religião, leis, hábitos alimentares, etc. E também, dando continuidade a esta atividade, se possível, os alunos que tiverem a possibilidade, pesquisar, então, como essa cultura interpreta a nossa própria cultura, ou seja, como é o olhar, né, desta cultura distinta que vocês vão aí, então, eleger, né, e como é que essa cultura distinta pensa um pouco a nossa própria, né? Muito bem. Daí quero iniciar, então, o nosso encontro de hoje contando para vocês um mito que vai aí na tela. É o mito de Procusto. E o mito diz o seguinte para a gente. Quem que era, né, o Procusto? Ele era um bandido. E ele tinha uma cama feita sob medida, uma cama especial feita sob medida para ele. Quando ele recebia visitantes, o que ele fazia? Ele amarrava esses visitantes a esta cama. Quando o hóspede era menor do que a cama, ele esticava a pessoa. E quando ele era maior, ele cortava, ele amputava o excesso, né, que estava sobrando para fora da cama. Porém, ninguém escapava desse suplício, dessa tortura, porque ele secretamente guardava uma segunda cama de tamanho diferente. Apesar da deusa Atenas haver tentado convencê-la a mudar de atitude, Procusto dizia sempre que, na verdade, o que ele estava fazendo era só aplicando a justiça ao acabar com as diferenças entre os homens. Por fim, o que ocorreu? Procusto foi preso na sua própria cama pelo herói Teseu, o qual lhe aplicou o mesmo sofrimento que ele havia causado a tantos diferentes hóspedes. Aí, pessoal, a partir desse mito, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho no seguinte: o que será que esse mito pode ensinar para a gente sobre a relação com o diferente? 2 minutinhos, Marconi, acho que é suficiente, a gente já volta.
Vamos lá, pessoal. Olha só, Marconi, tivemos aqui algumas respostas interessantes, né? O professor Alexander trouxe para a gente, então, os comentários que os alunos dele colocaram no chat, e os alunos disseram assim, a gente percebe a partir desse mito que cada um tem a sua perspectiva, né? Para medir as coisas. A professora Cristiane coloca: a gente tem que respeitar as diferenças, porque o Procusto tinha percebido que ninguém é igual ao outro, né? Verdade. E o professor José Marcelo, que diz, na mesma linha da professora Cristiane, a gente tem que respeitar as diferenças e não fazer as pessoas tentarem se adaptar ao que a gente acha que é adequado ou que é usual para a gente. Perfeito. Obrigado, Fih. Obrigado a todos vocês aí pelas colocações. Gente, antes da gente dar continuidade aqui, só fazendo uma breve contextualização. Primeiro que nós estamos trabalhando aqui uma recuperação de habilidade, vale sempre a pena a gente reforçar isso. Então, nós já trabalhamos, nós já passamos por esses conceitos, por esses assuntos, e a ideia é trazê-los de uma maneira diferente para ampliar ou aprofundar a nossa percepção sobre a habilidade que a gente está tentando desenvolver aqui hoje. E segundo, lembrando que nós acabamos de ter uma aula maravilhosa com a professora Jennifer aí sobre identidade, e a gente percebe como que isso dialoga com o conceito de alteridade, a partir do momento que a gente percebe que nós já somos diferentes por quase falando numa linguagem aristotélica, quase que por essência. O ser humano ele é essencialmente distinto um do outro. E nesse sentido a importância então da gente reconhecer o outro como um outro eu, como alguém de valor. E o mito de Procusto ajuda a gente a perceber isso, né? De uma maneira muito perspicaz, como a Fê bem lembrou, e os professores no chat também, já foi notório logo de cara a percepção de que como cada um de nós somos diferentes. E o Procusto ele era tão esperto que ele tinha 2 camas justamente por conta disso. Porque ele sabia que com essas 2 camas, de uma forma ou de outra, nunca ninguém se adequaria aos padrões dele. Se a pessoa era muito grande, ele usava uma cama menor. Se a pessoa era menor, ele usava uma cama grande. Mas, como a gente viu na história do mito, e eu gosto muito de trabalhar com a mitologia, porque a mitologia ela é cheia de significados. Ainda que talvez algumas autoridades, né, no assunto digam que algumas dessas interpretações são desvios, fato é que, como indivíduos autônomos que somos, a gente consegue perceber nessa simbologia, nesses detalhes do mito, algumas dicas, algumas pistas de como a gente pode lidar com o outro, como a gente pode reconhecer a alteridade. Sabendo que isso tem um alcance muito amplo, eu quero destacar 3 elementos da simbologia do mito para vocês. Primeiramente, o próprio nome do vilão, digamos assim, do malfeitor do nosso mito, que é Procusto. Um nome que na sua origem etimológica significa o esticador, né? E eu aqui nos meus devaneios eu fico pensando, né? O mito diz não apenas que Procusto ele era um esticador, mas diz que ele era um ladrão. E nesse sentido, será que a gente já não pode perceber no Procusto aquele perfil de pessoa que tira do outro o direito a ter uma identidade, e nesse sentido ele é um ladrão da identidade, quando eu tento esticar o outro fazendo com que ele não seja o que ele é, ou quando eu tento diminuir o outro para que ele seja menos do que ele se percebe, nesse momento eu estou roubando a identidade do outro, estou roubando a subjetividade do outro. Inclusive, gente, se vocês pesquisarem na internet, Procusto dá nome a uma síndrome, a síndrome de Procusto. E o que é essa síndrome? É aquela pessoa que tem medo de que alguma pessoa, de que uma outra pessoa seja superior a ela. E aí essa síndrome ela se manifesta de diversas maneiras. Aquelas pessoas, por exemplo, que não gostam de competir, mas por que ela não gosta de competir? Porque ela não gosta de perder. Ela não aceita que outro seja melhor que ela, que outros vençam e que ela não vença. Sabe aquela pessoa que sempre diminui a ideia do outro, não parabeniza o outro pela sua vitória, não comemora a vitória do outro? Lógico, gente, aqui a gente não está dando um diagnóstico, você não vai sair por aí agora diagnosticando os outros com síndrome de Procusto. Mas só para a gente perceber como o mito nos ajuda a perceber essa característica que infelizmente nós carregamos muitas vezes, que é roubar a identidade do outro, não reconhecer o outro como um eu com dignidade. Uma segunda personagem que aparece nesse mito e que ajuda a gente a perceber como a gente pode lidar com a alteridade é a deusa Atena, que a gente sabe muito bem
que dentre os diversos atributos que não só ela, como diversas outras divindades da mitologia grega possuem, né, elas são associadas a diversas situações, sentimentos da vida cotidiana, Atena também é reconhecida como a deusa da sabedoria. E isso é interessante no mito, porque se a gente trabalha numa linguagem simbólica, primeiramente é a sabedoria que tenta convencer Procusto, é o discurso, né, é a razão, talvez a gente poderia dizer. E quando Procusto não cede à sabedoria, aparece Teseu, cujo nome significa o homem forte por excelência. Acho que todos nós já ouvimos aquela famosa frase, se não vai pelo amor, vai pela dor, né, Fê? É mais ou menos isso. Se não vai pela sabedoria, vai pela força. Como Procusto não ouviu a razão, como não ouviu a sabedoria, ele foi forçado a perceber o erro que ele estava cometendo a tentar enquadrar todo mundo num único padrão. Então, fica aqui então essa primeira sugestão aí para a gente, inclusive, se aprofundar mais ainda. Você, professor, pode pegar esse mito com o seu aluno e trazer várias outras temáticas dentro dessa ideia que a gente está trabalhando de alteridade e cidadania. Falado disso, como a gente está numa aula de recuperação, quero retomar com vocês 2 conceitos importantes para a gente falar de alteridade, que é o próprio conceito de alteridade e o conceito de cultura, dentro da nossa habilidade que a gente procura desenvolver na aula de hoje. Pois bem, gente, só lembrando que esses parágrafos que aparecem aí, gente, são um compilado, né? Como a gente está numa recuperação, a gente reduz aí a informação num pequeno excerto, mas a gente sabe que a gente pode aprofundar em muito cada uma dessas linhas aí que aparecem no nosso slide, nos nossos textos. Pois bem, cultura, a gente pode entendê-la como atividade humana, ou seja, algo que o ser humano faz, em parceria ou sobreposição, o que quer dizer que em alguns momentos ele atua com a natureza e em alguns momentos ele tenta se colocar acima da natureza. E como que se dá essa atividade humana? Aí diversos pensadores diferentes vão trazer diversas possibilidades dessa interação. Marx, por exemplo, vai dizer que isso surge do trabalho. Então o homem, ao modificar a natureza, ao alterar a natureza, gera a cultura. A cultura é produto dessa modificação do meio natural. Ernest Cassirer, por sua vez, vai trazer a cultura como uma instituição de símbolos, algo que está presente em toda a cultura, né? A gente sabe que hoje a gente vive uma onda de revisionismo em diversos conceitos, em diversos símbolos, mas independente da revisão, fato é que nós somos seres simbólicos. Nós associamos cores, nós associamos objetos, nós associamos formas geométricas a palavras, a sentimentos, a objetos. Então esse é um elemento simbólico da nossa cultura. Continuando, nós temos ainda o grande advogado, escritor, filósofo romano, Marco Tetúlio Cícero, que dizia que a cultura é algo que provém da educação, do homem que é transformado ao ser educado, ao ser ensinado. E o que isso resulta, gente? O que essa mudança da natureza pelo trabalho, essa instituição de símbolos, esse processo educacional, o que isso faz? Isso gera valores, saberes, técnicas, ou seja, formas de se fazer as coisas, gera-se crenças, produções artísticas, leis e tudo aquilo que compõe o mundo humano. Pois bem, muitos inclusive vão dizer que nesse sentido a gente já consegue perceber que a cultura, ela tem na sua natureza a diversidade, a diversificação, né, a alteração. E aí, nesse sentido, é importante, então, a gente conceituar a alteridade para a gente entender como se relacionar nesse cardápio, nesse mundo de culturas e de identidades no qual a gente vive. Literalmente, gente, alteridade significa ser o outro, né? Quase como na ideia de correr nas veias do outro, viver como se eu fosse o outro, né? E nesse sentido, a alteridade ela é uma visão de mundo, também podemos dizer um sentimento, que reconhece o valor legítimo daquilo que é diferente. Não é melhor, não é pior, é apenas distinto, é apenas diferente. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas associam o termo alteridade à empatia. E a gente pode até dizer que a alteridade ela está acompanhada da empatia, desse sentir o outro, desse sentir como o outro. Mas ela não se reduz apenas a isso.
Tá? Ela é muito mais, porque eu não estou apenas me colocando no lugar do outro, eu estou no meu lugar reconhecendo o lugar do outro. E um outro cuidado muito importante que a gente tem que tomar é com o termo tolerância. Porque muitas vezes a gente identifica a ideia de alteridade como tolerar o diferente. Só que tolerar significa, olha, eu não gosto, é quase insuportável, mas eu tolero, eu aceito. Não. Alteridade não é apenas tolerância. Alteridade é reconhecer a dignidade, o valor que o outro tem. Lembrando que o outro, e eu nem vou me aprofundar nisso, porque a aula de sociologia da Jennifer agora trabalhou exatamente isso, o outro participa da minha construção identitária. Nesse sentido, quais são os ingredientes, digamos assim, da alteridade? Do que a alteridade é composta? Primeiramente, do olhar desnaturalizado. Gente, o que é o olhar desnaturalizado? Eu sei que a Jennifer e a Fabiana trabalham isso com vocês também em sociologia. É o olhar diferente. A gente pode olhar a desnaturalização, gente, de duas maneiras. A gente pode olhar no sentido de perceber que as coisas que são consideradas naturais não são naturais. Essa é uma perspectiva de desnaturalização. Mas tem uma outra perspectiva que é pegar o que é comum e olhar como estranho. A Mafê trouxe aulas para a gente maravilhosas aí sobre Aristóteles, falando do espanto, da tálmata, do encantamento. E isso é fruto dessa desnaturalização. Quando eu olho aquilo que parece comum e vejo que ele não tem nada de comum. Então, a alteridade pressupõe esse olhar desnaturalizado. Eu saí do ritmo ali comum. Fê, quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Interessante você ter trazido o tema da desnaturalização e ter linkado com a questão do encantamento, né? Com a questão uma espécie de trauma original, né? Ou do espanto mesmo. De forma geral, a gente está envolvido num ritmo assim que não permite muito que a gente pense as coisas ou veja as coisas de uma forma diferente. O espantar-se, que às vezes é tão difícil, né? Ele encontra alguma similaridade com o conceito de desnaturalização que o Marconi está trazendo. E tem realmente, é bem interessante essa interface com a sociologia, né? Na aula anterior que a gente teve com a professora Jennifer, para a gente ver como que as ideias, né, elas vão se conectando conforme elas vão aparecendo. É interessante isso. Até porque o preconceito ele pode ser naturalizado. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu desnaturalizo o preconceito, a gente consegue desconstruir aquela ideia. Exatamente. Né, pessoal, continuando, além então desse olhar desnaturalizado, a alteridade ela pede da gente também a superação do senso comum. E aqui só tomem um cuidado, foi eu que escrevi essa palavra superação. Eu não estou aqui dizendo que o senso comum ele deve ser descartado, que o senso comum está ultrapassado, não é nesse sentido. Mas eu preciso me valer de outras ferramentas que não apenas as ferramentas que o senso comum me oferece. Porque o senso comum ele é um tipo de olhar acrítico, ou seja, ele não critica. Ele recebe a informação, a gente está aí na era das fake news, e por que a fake news prospera tanto nos nossos tempos? Por falta de criticidade. A gente não critica, a gente não questiona, a gente não duvida da informação que recebe. Então a alteridade, ela pede da gente que eu não aceite de uma maneira pronta o preconceito que vai sendo naturalizado de tempos em tempos, de geração em geração. Além disso, o senso comum ele é superficial, ele não se aprofunda, e a gente tem uma tendência muito latente de, sabe aquela famosa frase, bati o olho, o nosso santo não bateu, o famoso julgar o livro pela capa. Então, reconhecer o outro não é simplesmente, ele é diferente do que eu, então vai cada um para o seu caminho, não. É necessário superar isso e se aprofundar na existência do outro. Além disso, o senso comum ele é sentimental e muitas vezes a gente deixa de reconhecer o outro por conta dos sentimentos que a gente carrega nas nossas experiências pessoais e mesmo na experiência com o outro, e aí eu julgo o outro por conta do sentimento que eu tive com ele, a experiência que eu tive com ele e que não determina o outro. Eu não posso julgar a Maria Fernanda por uma experiência que eu tive com ela, por um sentimento que brotou porque um dia a Maria Fernanda chegou correndo, não olhou para mim e pronto, a Maria Fernanda tem o narizinho empinado. Não, eu não posso fazer isso. Então, eu preciso superar essas ferramentas. Bem como superar o imediatismo, como eu já citei para vocês, bater o olho e já formar um julgamento, e o preconceito.
Além disso, nós temos a empatia, que eu já citei no nosso slide anterior, e por fim, e talvez principalmente, o exercício do relativismo cultural. Lembrando que essa ideia do relativismo cultural é justamente essa percepção de que as culturas são diferentes, mas nós não atribuímos a essa diferença um juízo de valor, dizendo que são mais importantes, mais evoluídas, menos evoluídas, melhores, piores, inferiores, superiores. Não, elas são diferentes. Ao seu modo, cada um tem o seu valor. Para a gente fazer um exercício rápido aqui de relativismo cultural, a gente vai apresentar para vocês aí na tela um exercício que, inclusive, eu quero agradecer à professora Luísa Coutinho de História, que eu peguei emprestada essa atividade das aulas dela. Vejam bem, estão aparecendo aí para vocês, gente, 3 pratos. Qual das refeições abaixo, na visão de vocês, é um café da manhã? E por quê? Você pode colocar no chat aí o número, 1, 2 ou 3, e por que você identifica essa refeição como um café da manhã, tá? 90 segundinhos e a gente retorna. Olha só, pessoal, antes de trazer as respostas, queria mandar um grande abraço para algumas escolas que estão marcando presença aqui no nosso chat. Então, quero relembrar a PEI Adelaide Patrocínio dos Santos, que está mandando boa tarde. A Escola Estadual Coronel Jeremias Júnior, que fica em Iguape. A Bartolomei, que fica em Suzano. Escola Estadual Terezinha Sartori. Índia Vanuíri Tupã. A Escola Luísa Ferreira Zambello. E aí, Marconi, trazendo aqui as respostas, olha só o que o professor Marco disse que os alunos dele trouxeram, né? Os alunos deles disseram, olha só, todos podem ser, depende do lugar que a gente está, né? Uhum. O professor Jefferson traz uma coisa parecida, ele fala, bom, a cultura do nosso país nos leva a dizer que é a terceira, né? E a professora Gisele, que diz assim, ela formulou uma resposta completa, ela diz assim, o 3, por quê? Porque o café da manhã, assim como diversas outras coisas, é um ato cultural e cada cultura tem o seu próprio hábito alimentar. Perfeito. Né? Gente, vocês mataram a pau aí, né, a nossa atividade. Inclusive vai aparecer na tela para vocês as respostas, né? Porque vejam bem, todos são de fato refeições de café da manhã. O que muda são os lugares, né? A primeira refeição, por exemplo, é um café da manhã inglês. A segunda refeição é um café da manhã mexicano. E a terceira refeição, como a gente muito bem conhece aí, é um café da manhã brasileiro. E é engraçado a gente percebeu como, por exemplo, lá no café inglês tem um negócio parecendo um feijão. Que, poxa, como é que a gente comeria isso no nosso café da manhã, muitas vezes? Né? Então, é importante a gente perceber, através disso, o como que a cultura ela é diferente. E, nesse sentido, não existe a necessidade, o dever, e não é prudente, não é áltero a gente colocar que uma refeição, um valor, né, um jeito de ser é pior ou superior, inferior, melhor. São apenas diferentes. Nesse sentido, eu quero resgatar com vocês aqui um texto que nós já lemos sobre essa construção da alteridade do nosso pensador, né, Montesquieu, dentro do seu livro O Espírito das Leis, onde ele vai dizer o seguinte:
existem certas ideias de uniformidade, como a ideia de Procusto, por exemplo, que às vezes atingem a genialidade, pois afetaram até Carlos Magno, mas, infalivelmente, causam certa impressão em pequenas almas. Elas descobrem em seu interior um tipo de perfeição que reconhecem porque é impossível para elas não ver os mesmos pesos, as mesmas leis no Estado, a mesma religião em toda parte. Mas isso é sempre certo e sem exceção? O mal de mudar constantemente é menor do que o do sofrimento? E a grandiosidade do gênio não consiste mais na distinção entre aqueles casos cuja uniformidade é requisito e aqueles em que há a necessidade de diferenças? Então, de uma maneira muito sábia, Montesquieu traz para a gente justamente essa ideia de que essas criações que vão dizer, olha, que tal se tudo for do mesmo jeito, de vez em quando elas são encantadoras. Mas a gente precisa tomar um cuidado com isso. E aí ele traz a grande ferramenta da filosofia, a distinção. A genialidade está na gente distinguir aqueles casos, aquelas situações onde a uniformidade ela é sim válida, porque a gente está aqui numa aula de alteridade, se a gente faz um recorte aqui, a gente vai dizer, olha, não precisa ter padrão para nada, nada precisa ser uniforme, cada um tem a sua educação, a sua vida, os seus valores, o seu jeito de vestir, enfim, vamos despadronizar tudo. E aí, provavelmente, ia ser uma torre de Babel, como a Maria Fernanda trouxe para a gente algumas aulas atrás, né? Então, existem casos em que a uniformidade ela é bem-vinda, mas há diversos outros casos que não. E essa é a ferramenta que a filosofia procura oferecer, essa distinção para reconhecer em que momentos, né, é oportuna a diversidade. Até porque, como a Jennifer trouxe para a gente na aula anterior, nós mesmos mudamos constantemente. E aqui eu quero trazer até uma pergunta para a gente refletir, né? A gente vai ter um minutinho só para responder, porque ela nem é uma pergunta didática, digamos assim, pedagógica, mas ela é uma pergunta para a gente se colocar na atitude de reflexão. Se a gente muda constantemente, nós nos tornamos um outro. A gente acabou de relembrar na aula de Sociologia de Heráclito. Um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo, mas o homem também não é o mesmo. Sendo assim, se na medida em que eu mudo constantemente, me torno um outro, respeitar o outro é respeitar a si mesmo? Um minutinho, gente, para a gente pensar nisso e responder. Respeitar o outro é respeitar a si mesmo? Por quê? Um minutinho e a gente retorna. Marconi, Vamos olha lá. só, já abro essa rodada de comentários trazendo a professora Elaine, que disse assim, claro que respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Por quê? Porque nós também somos o outro de alguém. Perfeito, Elaine. E aí eu queria contar. O professor Flávio colocou um relato bem legal aqui no chat. A gente está falando de diversidade cultural, né? De diferentes culturas. Às vezes nem numa mesma localidade a gente tem essa homogeneidade cultural, né? O professor Flávio está contando aqui, por exemplo, que ele tem um tio que trabalhou por vários anos no período da noite. Daí, quando ele chegava em casa, em vez de tomar café da manhã, né, o pãozinho, o leite, ele almoçava.
Ele chegava de manhã e já comia o que para a gente seria o almoço, mas que para ele era o café da manhã. Entendi. É interessante esse relato, né? É verdade. Olha, gente, a minha esposa, ela trabalha em turnos. Tem hora que ela está de manhã, tem hora que ela está à tarde, ela está de noite. E ela fala que ela tem muitos colegas que fazem isso também. Né? Como trabalham em horários diferentes, as refeições deles acontecem em horários diferentes dos nossos. Bacana. Muito obrigado, hein, Flávio, pela sua colocação. Gente, vai aparecer na tela para vocês de novo aqui, aquele nosso momento de retomada, embora a gente já esteja aí nos 10 minutos finais da nossa aula, só para relembrar você, professor, você, aluno que chegou depois, qual que é o conteúdo da aula, qual que é a habilidade. Então está aparecendo aí na tela para você tirar aquele print, o conteúdo da nossa aula, a habilidade da nossa aula e aquelas sugestões de atividade que eu sempre trago no início para que você possa aprofundar o estudo, que você possa fazer também ter uma avaliação, uma sugestão de avaliação para poder mensurar, para poder notificar ali o seu aluno. Falado disso, gente, agora a gente vai desenvolver a segunda parte da nossa habilidade, que trabalha justamente a questão do relacionar a questão da alteridade, da cultura, com a prática da cidadania, com o exercício da cidadania. E nesse sentido, vale a pena a gente relembrar, como eu disse a vocês, que as diferenças existem. Né? Nós não estamos aqui falando de uma despadronização total. Montesquieu já trazia para a gente essa ideia daquilo que pode e não pode, aquilo que é salutar ou não ser uniforme. E nesse sentido é importante a gente resgatar aquela fala de Rousseau, né, na sua obra, né, o discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens. E nessa obra o Rousseau vai fazer aquela distinção, lá em 1755, das diferenças naturais, que são as diferenças físicas, idade, saúde, a força do nosso corpo, as qualidades do nosso espírito. Lembrando que isso também é passível de crítica. Nós temos pensadores contemporâneos que criticam as diferenças do corpo como diferenças naturais, dizendo que essas diferenças também foram moldadas por relações sociais, frutas de convenção. Então isso também é passível de crítica, tá, gente? Mas Rousseau, no século XVIII, trazia para a gente essa ideia das diferenças naturais, as quais não precisam de explicação, são justificadas pela natureza, e fala das diferenças sociais, estas sim, objeto também da alteridade, até porque elas decorrem de uma convenção, de um acordo entre os seres humanos que acaba estabelecendo uma relação de privilégios e prejuízos, onde alguns têm muito e outros têm pouco, uns têm mais, outros têm menos. E ele dá exemplos disso. A própria questão da riqueza, a honra, né, o prestígio, o poder. E aí, se a gente parar para analisar que a nossa tarefa como cidadão, numa sociedade democrática, é, respeitando as diferenças, combater as desigualdades, vamos pensar um pouquinho. Considerando que a cidadania é uma relação entre indivíduos, mas também uma relação entre estes e o Estado, nos quais se cria um vínculo que estabelece direitos e deveres, respondam para mim essa questão. Quais práticas de cidadania você identifica como práticas voltadas ao respeito de diferença? O que é que um cidadão faz, o que é que o Estado faz, que a gente pode identificar, olha, essa atitude é uma atitude de respeito às diferenças. Um minutinho e a gente retorna.
Marconi, olha, diversos professores aqui trouxeram as respostas dos estudantes e, de forma geral, os estudantes apontam assim, os direitos e o acesso aos direitos, então, saúde, educação, trabalho, como sendo práticas voltadas ao respeito às diferenças individuais. O professor Jefferson trouxe um exemplo mais específico. Então, ele diz assim, ajudar um idoso é um exemplo, né, de respeito às diferenças, porque daí a gente entende, então, que a pessoa idosa, que está num outro momento de vida diferente do nosso, tem algumas coisas que podem vir a necessitar, que são diferentes das nossas necessidades, por um exemplo. Então, a partir deste reconhecimento, né, é que o professor Jefferson traz esse exemplo. Perfeito, Jefferson. Inclusive, lá atrás, quando a gente teve as nossas aulas sobre preconceito, eu lembro que a gente trabalhou um conceito que era o conceito do ageísmo, que era o preconceito com relação às faixas etárias, às idades diferentes. Então, a sua colocação foi perfeita. Quero fazer uma observação, gente, antes da gente avançar no nosso conteúdo. Quando a gente pensa em práticas cidadãs, a gente pode, lógico, a gente não precisa tirar desse escopo as políticas públicas, né, voltadas às diferenças, mas a gente precisa pensar, esse é o objetivo da nossa habilidade hoje, é a gente relacionar, a gente trazer essa reflexão da alteridade num gesto concreto. O que eu, como cidadão, posso fazer, o que nós, como organização, como sociedade civil, podemos fazer para trabalhar esse respeito às diferenças, das diversas que existem. O Jefferson trouxe para a gente a questão da idade, mas a gente poderia pensar também aí na questão racial, né? Eu sempre falo que eu não gosto desse termo, né? Biologicamente não existem raças entre os seres humanos, mas é um termo que está aí, né, na nossa linguagem. Então, a questão do gênero, a questão religiosa, a questão cultural, tem a questão política, né? Hoje a gente debate política como a gente debate esses outros temas também. Então, dentro de todo esse cenário, o que nós como cidadãos podemos fazer, sempre tendo em mente esse debate, essa reflexão sobre a alteridade, o respeito ao outro. Vai aparecer para vocês aí uma segunda pergunta, gente, que nós não vamos responder, mas eu faço questão de que apareça aí na tela, para que fique como sugestão de atividade e também como um elemento de reflexão para dar continuidade ao desenvolvimento da nossa habilidade, além desta aula que se encerra em menos de 3 minutos. Como cidadãos, o que nós podemos fazer para reverter o quadro de diferenças sociais? Assim como para não permitir que as diferenças naturais sejam objeto de preconceito. Veja que ela é uma pergunta aí que traz 2 dimensões. No primeiro momento, o que é que eu como cidadão, a Fê como cidadã, o Max, o pessoal da produção, cada um de nós como cidadão, a Karen, nossa produtora, o que cada um de nós podemos fazer para combater a diferença? Para fazer com que aquele que se sente inferior ou que se sente superior se reconheça numa condição de igualdade com todos os outros. Então essa é uma primeira reflexão que essa pergunta nos traz. E no segundo momento ela traz também como que a gente pode agir para que as diferenças naturais não sejam objeto de preconceito. Né? Você rotular uma pessoa por uma característica física, por uma característica natural, é correto, é honesto, é justo? Então são essas as reflexões que essa questão nos traz. Falado disso, gente, eu quero encerrar aqui trazendo uma sugestão de atividade muito especial que a gente recebeu lá da Escola de Ensino Integral, né, lá de Presidente Prudente, Fioravante, através da Juliana, onde eles desenvolveram, o Corpo de Ciências Humanas da escola desenvolveu uma revista digital, gente. Foi um projeto fantástico e feito todo ele com recursos gratuitos. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo aí de pandemia, de isolamento social, é uma sugestão para você, professor, trabalhar com o seu aluno, com outros professores, para recuperar aprendizados e, ao mesmo tempo, conseguir notificar, conseguir dar uma nota para o seu aluno. Então, vocês vejam aí que tem sugestão de recursos gratuitos, tem como sugestão de abordagem, vocês podem construir uma revista. O pessoal do Colégio Fioravante fez bimestral, mas vocês podem fazer de uma maneira diferente, com diversas temáticas, com diversos assuntos, né? E aí, a partir disso, construir um material didático da própria escola.
digamos assim, e com o protagonismo do aluno de vocês. E no final dessa sugestão, inclusive, eu deixo aí os 2 links para que vocês possam consultar e acessar a revista digital produzida aí pelo pessoal lá de Presidente Prudente, sempre parceiros nossos, aí a gente agradece. Falado disso, eu me despeço a vocês, peço que avaliem a nossa aula aí, dizendo o que vocês acharam e passo a bola para você, Fê. Obrigada, Marconi. Tenho certeza que todo mundo pôde entender um pouquinho melhor como é que a gente pode pensar em alteridade dentro do âmbito da filosofia. Obrigada. Obrigada, primeiro médio. Obrigada pela participação de todos os estudantes, professores. Não deixem de avaliar a nossa aula. Na próxima quinta-feira a gente se encontra. Um beijo.